Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre. Estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. A lição é a número 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Será ministrada no dia 23/7/2023. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Aí no tópico 1, cenário da mensagem do profeta Amós. O autor diz que Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. O povo estava distante da presença de Deus e era uma vida espiritual de aparência. Embora praticasse aos rituais exigidos pela lei, em alguns casos excederam na observância da lei. Os corações estavam afastados do Senhor. Aí no item 1.1, sobre o profeta Amós. O autor diz que Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e agricultura no interior da Judéia, chamada Tecoa. Amós 1.1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós 7:14-15. Respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir ao rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. E agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizem: Não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso. Era membro de uma família sacerdotal como Jeremias e Ezequiel. Profeta palaciano, como Isaías e Daniel. Foi um servo de Deus humilde. Ele corajosamente entregava o recado de Deus, cumprindo as ordens do Senhor. Aí o comentarista cita aqui Manuel, Manuel Bíblico, entendendo a Bíblia CPAD 2011, página 282. Amós tinha um bosque de figueira e era um pastor e agricultor. Vivia aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Aparentemente era um homem instruído e proprietário do rebanho e do bosque. Viveu quando Jeroboão era rei de Israel, 786 a 748 a.C. Aí no item 1.2, a rejeição sofrida por Amós. O autor comenta que diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Amazia utilizou de falso subterfúgio para calar e intimidar o profeta. Recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e o sucesso em seus intensos tentos contra Amós. Amós 7:10. Então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Usou o povo contra Amós. Amós 7:1. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Desenhou sobre a origem do profeta, usando-o como argumento para desacreditar sua mensagem. Amós 7:12. Depois Amazia disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Com a autoridade que possuía, tentou proteger, citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Amós 7:13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizei mais, porque é o santuário do rei
e casa real. Aí o comentarista cita o autor, né, que cita R.L. Chapin. Amazia era um sacerdote oficial do Santuário Real de Betel. Amós tinha asseverado do que não era um profeta profissional. 1 Samuel 9, de 1 a 10. Porém disse, eis que é na cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tu, quanto dizes, sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levar então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, um presente nenhum temos para levar um homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Aí, Miqueias, né? 3, de 5 a 8. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá a boca preparam guerra. E portanto se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas e o dia sobre eles enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores o confundirão. Assim todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas estou cheio do poder do Espírito do Senhor e do juízo e da força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:11. Seus chefes darão sentença por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encontram o Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Não era membro de alguma guilda profética. Então chegará o outeiro, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, enquanto ali a cidade, encontrará um grupo de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. 1 Reis 22:6. Então o rei de Israel reuniu o profeta até 400 homens e disse, irei a peleja contra Ramote e Gileade, e deixarei de ir. E eles disseram, sobe, porque o Senhor lhe entregará na mão do rei. Aí 2 Reis 2:3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará teu Senhor sobre tua cabeça? E eles disseram, também eu bem sei, calai-vos. 2 Reis 2:5. Então os filhos do profeta que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre tua cabeça. E disse, também eu bem sei, calai-vos. Antes era leigo que Yahvé tinha enviado para proferir profecia a seu povo. Amós 3, de 3 a 8. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha pressa, levantará o leãozinho o seu covil, a sua voz, e nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, e se não houver armadilha com ela, levantar-se-á a terra no laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que tenha revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, que não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? 2 Samuel 7:8. E agora, pois, assim dirás
ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás da ovelha, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Esses acontecimentos eram comuns, ocasionados pelos exames de milhões de gafanhotos, enxames de milhões de gafanhotos que migravam da Arábia para a Palestina, levados pelo vento. O comentarista enfatiza que liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação de Amós. No item 1.3, a resposta do profeta Amós. O autor diz que apesar dos esforços de Amazias de impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Amós era oriundo do campo e não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Amós 7:14. E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta e nem filho profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Assim, tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era chamada de Deus. Amós 7:15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. O profeta não se escondeu e nem calou ao mesmo, se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote. Amós 7:16-17. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizem, não profetizei contra Israel, nem fales contra a casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra úmida. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui R.N. Chapin. O comentarista diz que Amós não pertencia a uma família profética e nem era filho de um profeta, muito menos era um profeta profissional. Amazias também não tinha credenciais tradicionais. Não pertencia à família de Arão, a qual era um segmento da tribo de Levi. Não era apenas um boiadeiro e colhedor de sicômoros. Atrai o poder da sabedoria de Deus e a luz profética por ser um homem piedoso. Foi escolhido para uma missão especial. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, a essência da mensagem. Até lá, se Deus assim permitir.